Eu queria acrescentar mais uma coisa, é importante acrescentar. Você lembra que teve em alguns momentos alguma indicação do grupo do Zé Ricardo de lançamento de candidato ao Senado? A gente até trouxe um áudio aqui quando houve esse lançamento, o Zé Ricardo dizendo que achava que não era algo tão positivo, andar do lado do Omar Aziz, você lembra disso? Lembro. Inclusive a gente acompanhou essas movimentações em relação ao candidato, que se não me engano seria o professor Denis, né, que é alguém da academia, que inclusive participou de uma entrevista conosco aqui num outro tema, fora a política em si, né, fora as eleições de 2022, e até gerou um certo desconforto, como você bem lembrou aí, né, Rose, aquele áudio que nós até exibimos aqui, né, de que o Zé Ricardo criticava o fato de o PT observar a candidatura à reeleição do senador Omar Aziz como a candidatura apoiada pelo PT nacional aqui no estado do Amazonas, pela proximidade que a gente já vem mostrando também, que cavou ali o Omar Aziz com o PT, com o ex-presidente Lula, né? E o interessante, aí eu vou abrir um espaço, Rafael, para fazer até uma espécie de desabafo ou de mostrar para os nossos ouvintes a questão dos bastidores da notícia, o quanto a gente recebe pressão, reclamação, e aí nesse campo político não tem santo, não tem puro. É esquerda, é direita, virou político, meu amigo. Não tem não, assim, às vezes as pessoas guardam algum tipo de ilusão em relação a algumas pessoas. Eu já perdi as minhas. Bom, a gente vai fazendo um critério, um crivo para trazer aqui no nosso espaço, que é curto, é rápido, tudo que importa, o que é mais importante. Nós temos o principal deputado federal mais votado, né, e aí o campeão de intenção de votos do PT, trazendo propostas divergentes ao que o PT nacionalmente e localmente está construindo. E ele vai e faz um ataque frontal ao Omar Aziz. O que é a notícia? É claro que é isso, são duas lideranças, são duas pessoas que estão no exercício do mandato, que fazem parte de uma construção coletiva, até nacional, de disputa presidencial, de disputa para o governo do Estado, e disputa para o Senado e para o deputado federal, não há dúvidas onde está a notícia, né? E claro, as intenções do Zé Ricardo, a gente ficou muito claro, a gente falou aqui, a gente não tem nenhuma cumplicidade com o Zé Ricardo, nem com o Omar, nem com ninguém, ficou muito claro que o Zé Ricardo fazia ali um aceno para o eleitorado bolsonarista dele. E ele até recuou, a meu ver, em algumas atitudes que eram muito veementes nesse sentido. Ele deu uma freada nesse sentido aí, porque, de alguma sorte, pegou mal também com o eleitorado de esquerda dele, né? Depois que isso ficou mais claro para algumas pessoas, para alguns formadores de opinião. Então, daquela reunião daquele dia, o Zé Ricardo, que a gente viu depois, o Zé Ricardo foi andando com o Omar Aziz para tratar da questão da Zona Franca de Manaus. Eu achei muito interessante quando teve a coletiva lá na casa do Omar Aziz, quando acenderam as luzes que permitiram a imprensa filmar. No momento que a câmera liga, quem rompe o silêncio? Zé Ricardo. E fala, senador Omar, eu acho que a gente deveria fazer isso, fazer aquilo outro. Eu disse, nossa, que interessante, não parece o mesmo Zé Ricardo que lá no PT estava dizendo que não era legal andar do lado do Omar. Havia ali uma mudança importante, inclusive, porque era um dado importantíssimo na construção da defesa da Zona Franca de Manaus. Mas, conforme a conveniência, há uma alteração. E aí, sobra pra gente quando a gente fala as coisas, porque aí vem a turma da torcida, né, da cegueira, vem atacar a gente, porque está falando uma coisa que eles não querem que fale. E eu acho interessante isso. Um outro ponto é que o professor Denis, que aliás teve todo espaço, como você lembrou, ele já era tinha sido lançado como pré-candidato a Senado, isso não importou, porque ele tem uma formação acadêmica que era interessante no Exclusiva. Ele falou mais de meia hora no Exclusiva sobre questões importantíssimas, participação muito importante junto com o professor Alcimar. Pois bem, o professor Denis veio nos acusar numa mensagem, vou até ler agora, tenho acompanhado suas narrativas, sentido pós-moderno mesmo, e fico estupefato, mesmo que nem devesse, considerando que bem conheço o jornalismo corporativo, ele conhece acusando a gente de jornalismo corporativo, cheguei até a rir da despersonalização a mim atribuída, ao negar inclusive a falar meu nome. Diante do caráter dos famosos ovacionados, o noticiário, ele diz que nós estamos ovacionando famosos, quando na verdade ele não deve escutar, porque se ele escutasse, ele veria que não é nada simples. E se ele escutasse em vários ambientes, não só esse, não é nada simples trazer a notícia que a gente traz diariamente aqui.
E aí ele fala que se orgulha em saber quem ele é e tal, não sei o quê. Na ocasião, Rafael, eu só mandei a seguinte mensagem para ele: professor Denis, o senhor mandou esse mesmo questionamento para os jornalistas homens que estão tratando do assunto? Ele não me respondeu. E aí eu faço novamente o questionamento. Ele se posicionou assim agora que o PT descartou de vez a pré-candidatura dele, que nunca foi considerada, que estava só lá na manga do Zé Ricardo para fazer o discurso dele em relação aos bolsonaristas, tentar um distanciamento do que e agradar o discurso dos eleitores bolsonaristas. Ele se posicionou assim? Não, né? Não. Aí vem aqui cheio de empáfia, né? De tratamento descortês, injusto com a imprensa, que a culpa é sempre da imprensa. Mas a gente tem que trazer os detalhes, não importa quem seja de direita, de esquerda, de centro, com ou sem mandato, o parâmetro é um só e a gente não vai fazer concessões. O parâmetro é a notícia, é o que importa jornalisticamente, e a candidatura dele não importou nada além, a meu ver, da intenção do Zé Ricardo de fazer sinalizações para os bolsonaristas. E aí não foi aceita dentro do próprio PT e nem dentro da própria tendência dele. Nada é tão simples quanto parece. Aliás, nem parece, né, Rose? Mas nada é tão simples em relação à política. A cobertura que a gente faz aqui é uma cobertura muito séria, é uma cobertura que é feita com muita dedicação e uma cobertura feita com muito afinco, né? Porque é preciso ouvir muita gente, é preciso ouvir todos os lados, é preciso entender a notícia e trazer aqui a análise, né? Isso é jornalismo com apuração e, claro, é jornalismo com análise também. Rafael, eu não sei se, eu acho assim, exorto que tenha, mas a gente faz um exercício gigantesco de ouvir várias vozes, de ser plural, e a gente recebe o tempo todo reclamação de todos os lados, porque cada um só quer ter o microfone, quer que o jornalismo seja plural, mas eles querem microfone só para eles, né? E assim, da esquerda, não sei se tem outro espaço que dê tanta audiência, escute tanto a academia, né, os professores. Nós temos colunistas que são professores, assim, tem coisas que é só a reclamação pela reclamação, uma falta de visão do que significa o espaço e da sua própria atuação na sociedade. Assim, é uma pessoa que adota um discurso, mas na hora de exercer, né, acaba fazendo uma distorção do seu discurso. A Frida está disputando aqui comigo quem fala mais alto, né? Mas o que eu queria destacar também é que ontem, sobre a disputa para o Senado, a gente estava aqui com o professor Afrânio, que faz pesquisas, a gente colocou 6 nomes que tem tanto a viabilidade eleitoral, tem significância na viabilidade eleitoral, como também tem a construção por meio de partidos, na indicação de partidos de sua pré-candidatura. Esse é o parâmetro. Aí lá vem uma outra pessoa reclamar que não foi tratado, que está dando entrevista para tudo que é lado. Paciência, né, amigo? Você tem que ter ou significância eleitoral ou você tem que ter adesão do seu partido. E o seu partido, eu busquei o dirigente do seu partido, ele diz que você não é candidato. Aí você se resolva para lá. Eu não sou aqui eu não vou registrar BO de ninguém, né? Mas vamos em frente. Rose, enquanto a gente seguir desagradando gregos e troianos, como a gente brinca, quer dizer que a gente está dando espaço para todo mundo, né? Porque realmente a gente recebe aqui reclamação de quem se diz da direita, recebe reclamação de quem se posiciona à esquerda, então quer dizer que a gente está dando espaço para os dois lados, né? Já que as reclamações chegam Rafael, de ambos os lados. Esse pessoal que reclama, geralmente, é o pessoal que tem a incoerência. Eles têm o discurso, mas não tem isso não está internalizado neles, né? A coisa do pluralismo, a coisa do feminismo, do respeito às mulheres, do respeito à imprensa independente, tudo isso a gente vê por aqui. Um dia a gente escreve um livro. Boa. Ô Rose, rapidinho aqui, o Paulo Henrique está comentando aqui, ó, será que o deputado Zé Ricardo sofre de bipolaridade, que você falou ali, né? Trouxe a questão de uma hora ele atacar o Omar Aziz, depois já manter o diálogo, enfim. É uma interação aqui do nosso ouvinte, foi o Paulo Henrique. Não, ele é um político como todos os outros, só que tem uma imagem como de um santo, que ninguém pode falar nada, mas tem as suas incoerências também. E tem inteligência. Tem inteligência. Ele é o parlamentar mais votado do Amazonas e do PT e congrega aí a atenção, né, a aprovação de extremos que vivem tentando se matar, né? Dentro de casa, na família, nos grupos. Eu vejo isso.